Se o objetivo principal da ONU declarado é garantir a paz no mundo, garantir estabilidade internacional, evitar guerra, esse era um objetivo que entrava em conflito com o fato de que a organização, nos seus primeiros 40 anos de existência, convivia na prática com uma guerra que era a Guerra Fria. Por falar em guerras, a maior parte das guerras que ocorreram ao longo do século XX foram guerras que, de alguma maneira, envolviam direta ou indiretamente ou os Estados Unidos ou a União Soviética, os mesmos que eram responsáveis, a partir de 1945, por decidir sobre a manutenção da segurança e da paz naquele órgão principal da ONU, que era o Conselho de Segurança. Por isso, não é de se estranhar que esse órgão seria marcado pelo imobilismo, preso a uma configuração institucional realista. Essa situação fazia com que o Conselho não fosse capaz de se mexer diante de questões seríssimas que ameaçavam a segurança internacional. Isso não ficou no passado, como fica evidente em questões como a recente crise que envolveu a invasão russa ao território ucraniano. Daí o renascimento do discurso por parte do Estado brasileiro em prol de uma reforma das Nações Unidas. Mas voltando ao nosso assunto inicial, se havia um tema que nem Estados Unidos nem União Soviética estavam dispostos a vetarem, era o processo de descolonização. Afinal, boa parte dessas colônias eram possessões europeias que remontavam a uma realidade do passado, de uma era imperialista do velho continente. A descolonização representava novas áreas de influência à disposição dos novos polos de poder. Se os principais membros do Conselho de Segurança, os dois polos adversários, concordavam com a descolonização, claro que a ONU também vai apoiar. Não é por acaso que um dos órgãos originários da Organização das Nações Unidas foi o Conselho de Tutela, que, como o próprio nome já diz, tinha o papel de tutelar estados recém-independentes para se organizar e aprender a andar com as próprias pernas. Mas se a Inglaterra e a França, que são países imperialistas com interesse em manter suas colônias, têm o poder de veto, eles podem barrar esse apoio, certo? Certo. No entanto, o poder conjugado de Estados Unidos e União Soviética são capazes de pressionar, e se as coisas não andarem, ainda podem levar o debate de segurança para a Assembleia Geral. Lembram da crise de Suez? Ali, os interesses do Reino Unido, da França, aliada ao de Israel no Egito, são confrontados pela organização e os três são obrigados a garantirem a soberania egípcia sobre o canal. Como toda luta produz suas vítimas, é sintomático que um secretário-geral da ONU, o mais alto cargo da organização, tenha morrido no continente africano em uma missão. Por falar nisso, esse mesmo secretário-geral teve grande atuação no conflito de Suez que nós acabamos de falar. Em um acidente suspeito, seu avião caiu, morrendo não apenas ele, como mais 15 pessoas. Para não deixar de homenageá-lo, ele recebeu, no mesmo ano de sua morte, o Prêmio Nobel da Paz. Claro que de forma póstuma, né? Professor, qual o nome desse herói? Você deve estar se perguntando. Como seu nome é quase impronunciável, para não ofender sua memória tentando pronunciar seu nome, vou escrever aqui no quadro.